Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Já fizeste uma oração tão fraca, que achaste ou compreendeste que realmente a tua oração não iria fazer qualquer diferença? Já ficaste desanimado por orares, pensando que não adiantava nada porque as tuas orações não pareciam chegar a lado nenhum? Por mais que pareça fácil, até para orar, para falar com Deus, existem também alguns princípios importantes que devem também ser respeitados. Ao ensinar sobre a oração, Jesus ele recomenda que ela seja feita em casa. A recomendação de Jesus é que ore em casa. O segredo da oração está no facto de trancar a porta e ficar a sós com o teu Deus. Fazer a oração coletiva na igreja, junto com todos os irmãos, é diferente. É diferente de orar sozinho, de estar em casa com Deus, porque o Senhor, Ele quer a exclusividade para si. É que tu, quando ficas sós no teu aposento, quando tu trancas a porta para falar com o teu Deus, estás a dar a exclusividade para o teu Deus. Por outras palavras, o segredo da oração é ter privacidade com Deus. E o próprio Jesus, ele fazia isso também. Em Marcos, no capítulo 1 e versículo 35, nós vemos que o Mestre, ele retirava-se para um lugar deserto para poder orar. Também vemos isso no meio da tentação, quando Jesus, em Mateus 4, ele faz jejum, faz oração sozinho com Deus e portanto, vemos isso também em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16. Jesus retirava-se para orar, para ficar a sós no deserto. Não quer dizer que tinha areia do deserto, não. Ele retirava-se num lugar tranquilo. Ele retirava-se para orar, para falar com o seu Pai. Em outras palavras, Jesus procurava um momento espiritual, um momento para ele poder estar a sós com o seu Pai. Estas passagens nos mostram que Jesus levava muito a sério a privacidade na oração, para dar exclusividade ao Pai, ao seu Deus, ao nosso Deus. Há quem pense que Jesus só orava no monte, mas não. Isso é um pequeno erro. Jesus escolhia os lugares por estarem vazios, por não terem ninguém que pudesse incomodar, para serem lugares onde ele pudesse estar a sós. Quando o texto diz que ele se retirava para um lugar deserto, o texto quer dizer apenas que se tratava de um lugar vazio, de um lugar onde ninguém o pudesse incomodar. Lembram-se do Getsemane? A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 32, que Jesus levou os seus discípulos, mas os dividiu para que ele pudesse ficar a sós com Deus. O segredo para que as tuas orações sejam melhores é, em primeiro lugar, ficar sozinho com o Senhor, com o nosso Salvador, dando a exclusividade ao nosso Deus. Isto significa que nós não podemos orar e ficar interrompendo a nossa oração para atender, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, ou seja qual for o telefone, uma mensagem, não é? Fique só de verdade com Deus. Sem ninguém presente, sem o telemóvel, sem internet. Só tu, Deus e a Bíblia. Faça como Jesus e comece a levar a sério esse momento de oração. Desliga-te de tudo e volta a tua atenção 100% para o Senhor e Ele te ouvirá. Leonard Ravenhill, ele disse que nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. E de facto, não há como um homem se tornar uma referência espiritual segundo o padrão de Deus se não tiver uma vida de oração devocional com Deus. A oração, ela é a respiração da alma. E por isso, em se tratando de um princípio espiritual, a negligência da oração na vida de um crente é como desligar os aparelhos de um doente terminal, onde se consegue viver por um tempo, mas que a pouco e pouco ele está a caminho da morte. Entra no teu quarto. O quarto é um lugar reservado. É um lugar único para a tua intimidade com Deus. Um lugar não somente para dormir, para descansar, mas onde nós podemos guardar as nossas coisas, tudo aquilo que nos pertence, mas sobretudo um lugar específico
para estarmos com Deus. Quando Jesus nos ensina a orar e a entrar no quarto, ele estava sobretudo a mostrar que a oração, ela não pode ser algo sem atenção, sem cuidado, sem dedicação, mas a oração é algo que deve ser exclusivamente entre nós e o nosso Deus. Fecha a porta. Fechar a porta significa não deixar que nada possa nem ninguém te possa atrapalhar na tua comunhão com Deus. Fechar a porta é deixar para trás aquilo que é exterior, tudo aquilo que é extremamente ou externamente e que pode nos fazer dispersar. Buscar a Deus, buscar o interior do teu quarto, buscar a presença de Deus. Quando nós vemos a história da passagem do povo de Israel pelo Egito na Páscoa, lembram-se o que é que acontecia? A história nos mostra que era Deus, não é? O povo de Deus lançava ou colocava sobre as suas portas e sobre as suas ombreiras, colocava lá o sangue do Cordeiro. É interessante nós vermos que o anjo destruidor viria e passaria e destruiu todos os egípcios, mas aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, estes não sofreriam dano. Em Êxodo no capítulo 12, versículos 21 a 23. E foi exatamente aquilo que aconteceu. O anjo exterminador passou pelas portas, e nas portas dos ímpios os destruiu, mas o povo do Senhor nenhum dano houve. Da mesma forma, sabe, na nossa casa, nos nossos aposentos, nos nossos quartos, ou num lugar específico para nós podermos estar com Deus e falar com Deus, eles também têm que estar protegidos pelo sangue de Jesus. Através da obediência na oração, nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir, vai nos livrar. Como diz o Salmo 34, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e dos seus temores todos me livrou. Busquei o Senhor. Jesus nos ensina a não sermos como o fariseu que orava de uma forma muito orgulhosa e de si para si mesmo. Não. A nossa oração, ela deve ser sem máscaras, sem falsidade, sem máscaras que maquiam a religiosidade, mas que não produz efeito nenhum diante de Deus. Por isso, abre o teu quarto, entra para dentro e fecha, para que nada te possa distrair da tua ligação, da tua relação com esse Deus de amor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará.